Então nós vamos conversar um pouquinho, vocês também fiquem livres para poder fazer alguma pergunta. O tema que vocês sugeriram para a gente conversar um pouco e refletir é a Eucaristia, remédio que cura. Primeiro é importante a gente entender a própria palavra Eucaristia e a sua implicação também como efeito da nossa vida espiritual, né? Embora o tema essa missa é remédio que cura. Claro, a palavra missa nós a utilizamos para falar da Eucaristia. É uma forma resumida que a gente expressa para falar da celebração eucarística, né? Então, quando nós falamos missa, nós estamos falando de todo um ritual que é a celebração do mistério pascal de Jesus. Claro, nós não vamos dizer para as pessoas, vamos à celebração do mistério pascal de Jesus. Ficaria muito longo toda uma expressão deste tamanho. Então, nós falamos, vamos à missa, ou seja, vamos à celebração eucarística. A missa, ela é banquete, ela é o memorial do sacrifício de Jesus. Ela, enquanto utilizamos o termo Eucaristia, ela é a celebração também de ação de graças. Podemos entender também a missa como a celebração da aliança que Jesus fez conosco, a celebração do mistério da nossa fé. Então, a missa, ela se torna, digamos, remédio para a nossa vida e remédio capaz de nos conceder a cura de que nós precisamos, à medida que nós entendemos como o alimento. O alimento, ele se torna também, vamos dizer assim, um remédio para a fome, né? Não adianta você tomar algum remédio, é o alimento que vai resolver o problema da fome. A Eucaristia, ela se torna remédio, usamos esse termo remédio, mas nós sabemos que pela classificação dos sacramentos, a Igreja chama de sacramento de cura o sacramento do perdão e o sacramento da unção. São os dois sacramentos chamados sacramentos de cura. O sacramento da Eucaristia, que é a Santa Missa, se torna o sacramento da iniciação à vida cristã. Então, a Eucaristia, ela coroa, vamos dizer assim, os sacramentos da iniciação à vida cristã. Embora nós vivemos a celebração da Crisma como se fosse o último sacramento a ser celebrado para os jovens. Mas antigamente não havia separação entre o batismo e a Crisma. Havia uma unidade nesses dois sacramentos. Então a Eucaristia, como sacramento da comunhão, ela coroava os sacramentos da iniciação à vida cristã. Bom, falar então da missa enquanto remédio que cura, a gente teria também que pensar, mas cura o quê? Ela é remédio que nos alimenta, sim, que sacia a nossa fome de Deus, mas quando nós falamos remédio que cura, nós temos que entender bem a palavra também cura e a palavra remédio, né? Remédio a gente pode entender como algo que nós utilizamos para resolver um problema de saúde física, né? Física. Então nós temos aí vários tipos de remédios para resolver os problemas físicos, psíquicos também, nós temos remédio para isso. Agora, nós podemos chamar, usando essa mesma simbologia, a Eucaristia, simbolicamente, seria o remédio que vai curar também, é um remédio para a nossa alma, para o nosso espírito, vamos dizer assim, para a nossa vida espiritual. Então é o remédio para a vida espiritual.
uma coisa é certa: quando nós nos afastamos de Deus, nós nos enfraquecemos espiritualmente. Enfraquecer-se espiritualmente dá margem para qualquer doença de ordem espiritual. E a primeira doença é a falta de paz, né? A falta de paz interior. Depois, além da falta de paz, uma doença espiritual que o pecado nos causa é aquela ausência de Deus em nós. Nós sentimos como que espiritualmente nós usamos o termo desolados. Desolados. A desolação, ela faz parte da vida espiritual. Bom, a Eucaristia, ela seria também um remédio para a desolação, porque a Eucaristia é festa, é alegria, é salvação. Então, todos nós passamos, por exemplo, pela experiência de falta de paz, passamos pela experiência da desolação espiritual e também passamos pela experiência do deserto na vida espiritual. E nós somos tentados a todo momento na vida espiritual buscar Deus a todo instante. Encontrar-se com Deus. E a nossa vida de oração, muitas vezes a gente avalia a eficácia dela pela a capacidade da oração nos conceder a experiência assim chamada consolação. Bom, a Eucaristia é por excelência a oração, ou seja, a forma mais sublime pela qual nós entramos em diálogo com Deus. Tá? É a forma mais sublime pela qual nós entramos em diálogo com Deus. E como que os fiéis entram em diálogo com Deus celebrando a Eucaristia? Olha, se a igreja é o corpo místico de Cristo, nós temos que ter alguém que vai presidir, em nome de Cristo, cabeça, esta celebração. Ou seja, então, o sacerdote é aquele que age em nome de Cristo para que os fiéis possam oferecer o sacrifício a Deus e para que os fiéis possam participar da aliança que Jesus selou conosco. Então, esse é um elemento importantíssimo. Nós participamos dessa celebração eucarística que é presidida por um sacerdote. Mas por um sacerdote que seja validamente ordenado, viu, gente? Porque hoje nós temos desafios de encontrar também padres que se apresentam como padres, às vezes intitulando-se católicos, mas que não estão vinculados à Igreja Católica Apostólica Romana. Então, estejam bem atentos. Se você vai participar de uma missa, de uma igreja que se intitula católica, de um padre que se intitula católico, usa o nome de padre, usa o simbolismo nosso litúrgico, a roupa, a estola, a casula, e chama também de missa o culto que ele vai celebrar. E se a pessoa não souber distinguir que aquela celebração, ou aquela igreja, aquele padre, se ele não for da igreja católica, apostólica, romana, aquela celebração não é válida para nós. Viu? E aqui na nossa cidade de Barbacena, nós já temos igreja católica dissidente assim. Então, por isso estou falando rasgadamente aqui, porque nós não podemos nos deixar confundir. Então, a Eucaristia, que tem esse efeito medicinal para a vida do fiel, a Eucaristia é celebrada validamente pelo sacerdote católico. Tá? É essa aí que nós consideramos a presença viva e real de Jesus, porque o sacerdote tem que ser ordenado validamente por um bispo que faz parte da sucessão apostólica. Aí sim, essa Eucaristia, ela tem validade para nós. Então nós participamos desta celebração da Santa Missa
como membros de Cristo, tá? Como membros de Cristo, e pelo sacerdócio comum batismal. Então veja, se a Santa Missa é a celebração da aliança, e por isso é o sacramento da comunhão de amor, se vocês pegarem a exortação apostólica do Papa Bento XVI, sobre o sínodo, sobre a Eucaristia, vai titular justamente isso, Sacramento Caritatis. A Eucaristia, a Santa Missa, é o sacramento do amor por excelência. Ora, só contemplando a Eucaristia, a Santa Missa como sacramento do amor, nós encontramos aí o seu efeito medicinal. Já que nós queremos aqui desenvolver o tema missa como remédio que cura, então o sacramento do amor por excelência tem um valor medicinal para a nossa vida espiritual. Primeiro, para nos fazer superar, primeiramente, a falta de paz, a desolação e, sobretudo, aquela experiência do deserto de sentir uma certa ausência de Deus. Quando nós passamos por essa experiência na vida espiritual, nós devemos lembrar que na Eucaristia nós devemos estar ali pelo simples fato de Jesus ter tido a iniciativa de celebrar conosco esta aliança de amor. Então, a eficácia da Santa Missa como remédio que cura é a gente primeiramente lembrar que a eficácia da Eucaristia não depende da minha disposição interior. Porque tem gente que fala assim, eu não estou com vontade de ir à missa, então eu não vou porque não tem nem valor se eu não for à missa com vontade. Já que eu estou com preguiça, então não vou. Quem pensa assim e se justifica assim, o que acontece? A pessoa está colocando o valor da graça do sacramento da Santa Missa dependendo da vontade dela. Não, o valor da Santa Missa está nela mesma, na própria Eucaristia. Porque se celebra uma aliança de amor de Jesus conosco. É Ele que toma a iniciativa de fazer comunhão conosco. É Ele que toma a iniciativa de celebrar conosco uma aliança. Então lembre-se bem disso. Ora, se a iniciativa é de Jesus Cristo, quando eu vou à missa, a minha motivação interior deve ser simplesmente o desejo de acolher esta graça. É o desejo de corresponder a esta salvação que na Eucaristia se perpetualiza. Por isso nós podemos chamar a Santa Missa de remédio que cura, e cura sobretudo dessa falta de paz, da desolação e da ferida que o pecado causa em nós, que é a ferida de nos sentirmos distante dele, de Deus. Mesmo que a pessoa esteja na Santa Missa e ela não se sente em condições de receber a Eucaristia. A eficácia da Santa Missa, ela atinge até mesmo aquela pessoa que naquele momento não se encontra em condições para receber Jesus sacramentalmente. Se ele faz essa comunhão espiritual e expressa o seu desejo profundo de participar da Eucaristia. Então nós temos que entender a Santa Missa no seu sentido profundo, enquanto celebração da aliança. Tá? É esta celebração que tem um valor medicinal para nós, porque ela é a celebração de uma aliança, de uma comunhão que Jesus quis celebrar conosco.
É Ele que tomou a iniciativa de selar conosco esta aliança. Portanto, se eu deixo de ir à missa por qualquer motivo, eu estou me colocando fora desta comunhão com Ele. É eu que estou me colocando distante do Senhor. Jesus disse claramente lá no capítulo 6 de João, sobre o discurso do pão da vida, a respeito da Eucaristia. O pão que eu darei é a minha própria carne dada para a vida do mundo. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Então, é importante a gente entender a Eucaristia como sacramento do amor, por quê? Conforme diz a exortação apostólica, Sacramento Caritatis, porque é a comunhão que Jesus faz comigo. Então presta bem atenção, gente. Eu não vou à missa para eu conquistar o amor do Cristo, não. Eu vou para eu corresponder ao amor dele. Eu vou com essa predisposição de acolher e de corresponder. Por isso ela tem um valor medicinal, porque vai dizer a Sacrosanto Concílio que a Eucaristia, sendo ela a fonte, o centro e o ápice da vida cristã, na Eucaristia nós encontramos a graça necessária para viver a nossa vida de modo cristão. A lição da Eucaristia, ela tem uma implicação no hoje da nossa vida. Embora ela seja o memorial de um evento salvífico no passado, que se atualiza no hoje de quem participa da Santa Missa, e ao mesmo tempo ela é penhor da glória futura. O banquete da Eucaristia nos prepara para o banquete também escatológico, ou seja, o banquete na glória que o Senhor reserva para nós no céu. Só que eu não participo da missa simplesmente para que um dia eu possa me salvar. Todo sacramento, ele tem o efeito salvífico na nossa vida. E esse efeito salvífico não é só para o pós-morte, após a morte, sabe? É no hoje também da nossa vida. Eu sou convidado a experimentar e a viver o efeito da graça salvífica do sacramento da Eucaristia no hoje da minha vida. Por isso ela se torna de fato remédio que cura. E cura, sobretudo, daquele vazio que o pecado me causou e me fez distanciar-me de Deus. Ah, padre, mas eu estou numa situação que, diante da disciplina da igreja, eu não posso tomar a Sagrada Comunhão. Tá bom, você vai obedecer à igreja, porque é uma orientação disciplinar. Mas isso não quer dizer que você, pelo fato de não poder comungar sacramentalmente, que você está fora da comunhão. Se você vai e participa da Santa Missa, alimenta-se da palavra de Deus, com toda aquela predisposição interior de suplicar a misericórdia, de não ter condições, às vezes, de sair de uma situação irregular, por exemplo, e de viver os frutos da Santa Missa. Porque o fruto da Santa Missa, enquanto remédio, é o remédio que salva. Aqui nós usamos no nosso tema, aqui exposto, a palavra cura, né? Mas quando Jesus cura uma pessoa, na verdade ele está salvando uma pessoa. Só que nós hoje entendemos, por isso que eu disse que é importante conhecer e compreender, primeiro, o que é a missa, o sentido desse remédio, né? Que é um efeito de graça na nossa vida, e essa graça que nos cura, temos que entender, essa cura aí é a salvação do ser humano. E aí não é só a salvação da alma, é a salvação da pessoa.
na sua visão integral, né? Porque na antropologia cristã, nós não fazemos distinção, separação de corpo e alma, como hoje, às vezes, há certas tendências, conforme, às vezes, a visão antropológica pode levar as pessoas a ter uma visão muito espiritualizante da alma, separando-a do corpo, sabe? E olhando até para o corpo como se fosse algo negativo, e esquecendo que o nosso corpo ele tem um valor muito grande. Embora nós estamos hoje na cultura de idolatria do corpo, mas o corpo é templo sagrado, é templo de Deus. E por isso não há separação entre alma e corpo. Então, esta cura que nos vem da Eucaristia, na verdade, é o efeito salvífico. Por isso a Sacrosanto do Contílio vai dizer que a Eucaristia, ela perpetualiza a salvação, o mistério da redenção. Se nós pararmos para pensar só nessa afirmação da Sacrosanto do Contílio, já dá para a gente rezar e contemplar esse mistério da Eucaristia, enquanto sacramento que salva, equivale a dizer a missa é remédio que cura. Por que é remédio que cura? Porque é a graça salvífica que alcança o hoje da vida do fiel que participa da Eucaristia. Aquele evento salvífico realizado na história, no passado, celebrado por Jesus na última ceia, que ele antecipa naquela última ceia o que iria acontecer com ele na cruz. Esse evento salvífico, ele é atualizado quando nós celebramos a Eucaristia. Quando Jesus pediu os discípulos para fazer memória, ele está pedindo os discípulos para atualizar este evento salvífico. Tá? Por isso, o efeito da salvação que Jesus manifestou na cruz atinge o hoje da vida de cada um de nós, quando nós participamos da Eucaristia. Veja a graça que é a Eucaristia. A eficácia que é quando nós participamos da Santa Missa. A Santa Missa tem esse poder, através da liturgia e de todo o rito que nós celebramos, de tornar presença a salvação de Jesus, realizada e oferecida na cruz para todos nós. Por isso é que nós temos que entender, nós não podemos banalizar a Eucaristia, né? Devemos participar da Eucaristia com toda a consciência do efeito salvífico deste sacramento. Senão, nós corremos o risco de ir à missa simplesmente por mera tradição, por mero costume. Corremos o risco de ir à missa só quando a gente tiver vontade, se nós não compreendemos essa beleza desse efeito salvífico da Santa Missa, que está aí o seu valor medicinal, enquanto remédio que cura, porque é remédio que salva o ser humano, e cura desse vazio interior, porque a Eucaristia, enquanto banquete é também festa, é alegria, né? E o banquete na Bíblia é a forma de se celebrar uma aliança. É a forma de dizer, olha, eu estou disposto a condividir a minha vida com você. Por isso você faz parte da minha vida. De que modo? Ceando comigo, né? A Eucaristia é o banquete. E o banquete na Bíblia é o símbolo da comunhão, da aliança. Quando nós sentamos para celebrar a Eucaristia e nos alimentar da vida de Jesus,
Nós não estamos ali apenas para comungar todo mundo junto, viu? Nós estamos ali para condividir a vida com Jesus, porque Ele está disposto a condividir a vida dele comigo e com cada um de nós. E quando estou disposto a condividir a vida com Jesus, eu me uno a Ele de tal modo que eu também tenho que ser sacramento de Cristo para o outro. E por isso a comunhão que eu faço com Jesus, a predisposição de dar a vida por Ele também, equivale a dar a vida também para o meu irmão, com o qual Jesus quis se identificar. Por isso a Eucaristia é comunhão com Jesus, que se torna autêntica e tanto mais verdadeira, quanto mais ela me lança para a comunhão com os meus irmãos, né? Por isso, a Eucaristia também se torna, gente, nesse caso, efeito medicinal, né, efeito salvífico para a tendência do ser humano de querer viver no individualismo, né, ou no subjetivismo da sua fé. Então, prestemos bem atenção, essa graça salvífica que se perpetualiza na Eucaristia, porque nós atualizamos o sacrifício de Jesus, nós temos que entender que essa graça, ela me coloca na comunhão com Cristo e com os irmãos. Então ninguém se salva sozinho. Ninguém se salva sozinho. Depois, um outro elemento muito importante que nós devemos assim considerar também, quando nós falamos da missa enquanto remédio que cura, é a gente lembrar que essa memória que nós fazemos do sacrifício de Jesus, nós temos que entender também a palavra sacrifício. Que a palavra sacrifício não significa somente a morte sanguenta de Jesus na cruz. A carta aos Hebreus, ao falar do novo sacrifício, da nova Páscoa, qual que é o novo sacrifício na carta aos Hebreus? É a obediência que Jesus realiza. É este o novo sacrifício da nova aliança. É o sacrifício da obediência. E por Jesus ter sido obediente até as últimas consequências dessa obediência foi a morte de cruz. Estão entendendo? Então, a morte, o sangue derramado na cruz, é consequência de um sacrifício que vem primeiro. Qual é? A obediência. Nós não podemos esquecer isso. Então, até nisso, a Eucaristia, ela tem o poder de nos curar do pecado que habita em nós e que está na origem do nosso pecado e de todos os pecados pessoais, que é a tendência do ser humano de viver a autossuficiência e, consequentemente, a desobediência a Deus. Então, eu tenho que estar disposto a obedecer a Deus. Quando eu participo da Eucaristia, por isso nós preparamos o momento da Eucaristia rezando o quê? O Pai Nosso. Oração que expressa, me une a Jesus para que eu possa me predispor internamente para com Ele me unir de tal modo na comunhão sacramental que eu possa fazer a vontade de Deus na minha vida. Aí, nesta hora, eu então estou me predispondo para participar do sacrifício de Jesus na cruz. Ou seja, obedecer à vontade dele. E Jesus falou claramente, né? É isso o sacrifício que agrada ao Pai. Fazer a vontade dele. Através de que? Da vivência da misericórdia. Então,
quando Jesus disse: eu quero misericórdia e não sacrifício, temos que entender bem, ele está falando a respeito dos sacrifícios do Antigo Testamento, dos sacrifícios dos animais. Tá? A misericórdia, a vivência da misericórdia, é a forma mais sublime de nós fazermos a vontade de Deus, revelada em Jesus Cristo, que é a vivência do amor. As obras de misericórdia traduzem a capacidade que o ser humano tem de amar. E é aí que está o nosso sacrifício. Por quê? A obediência de Jesus foi a obediência no amor. Viu? No amor. E por amor ao Pai. E por amor à humanidade. Ele obedece. Ele faz a vontade do Pai, arcando com todas as consequências daquilo que o Pai pediu que ele realizasse entre nós. Então é a obediência no amor. Veja, a Eucaristia é sacramento do amor. Sacramento e o memorial do sacrifício de Jesus. O sacrifício que é o memorial da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Sacrifício que é a obediência dele levada às últimas consequências até o derramamento do sangue. Por isso que ele falou lá também no discurso do pão da vida, que o pão que eu darei é a minha própria carne dada para a vida do mundo. E aqui, quando uso o termo carne, é para falar da pessoa dele. É a minha vida que está sendo dada, doada, sacrificada pela vida do mundo. Então, aí que entra um outro elemento muito importante também, como efeito de cura da Eucaristia. Qual é? Vamos agora usar a palavra cura, aplicando também para as nossas doenças, né? Porque quando nós usamos a palavra cura, a gente logo lembra de doença, e de doença física, como eu falava, né? A Eucaristia, ela é remédio também. Ela tem um efeito medicinal para as nossas doenças, para os nossos sofrimentos físicos e psíquicos. Por quê? Espero que vocês estejam acompanhando o raciocínio meu, direitinho. Memorial do sacrifício de Jesus. Sacrifício que é obediência, levado até as últimas consequências, até mesmo de sofrer por amor da humanidade, de sofrer por viver a solidariedade e a misericórdia ao extremo, por viver até mesmo a solidariedade diante da morte, que é a grande angústia do ser humano. Nós também passamos na vida por momentos de sofrimento, doença, aflição, angústia. Nós vamos passar também pela angústia da morte um dia. Então, há muitas pessoas hoje que querem entender a Eucaristia, às vezes como sacramento de cura, simplesmente pelo fato da pessoa tocar no Santíssimo Sacramento, por exemplo. Né? Deixa eu tocar no Santíssimo porque eu vou ser curado. Bom, tomem cuidado, porque nós não podemos olhar para o Santíssimo Sacramento e querer coisificar o Santíssimo Sacramento como se fosse um objeto nosso, de domínio nosso, de querer possuir, e quase que viver uma devoção ao Santíssimo Sacramento como se tem uma devoção a um santo. Não. A Eucaristia é para ser adorada. E mais do que isso, é para ser alimento nosso. Mais importante do que tocar no Santíssimo Sacramento é alimentar
deste alimento. A eficácia salvífica da Eucaristia não está no toque, mas está no alimento. No alimento. E por que está no alimento? Porque aí vai revelar se eu estou disposto a viver uma comunhão com o Senhor ou não. Se eu estou disposto a condividir a minha vida com Ele ou não. Se eu estou disposto a viver uma comunhão com Ele quando eu estiver no sofrimento. Nosso querido Dom Luciano, ele foi um dos padres sinodais de vários sínodos. Mas, inclusive, o último sínodo que Dom Luciano participou foi o sínodo da Eucaristia. E o tema da intervenção de Dom Luciano no sínodo sobre a Eucaristia foi o tema da dimensão sacrificial da Eucaristia. E ali Dom Luciano desenvolveu o seguinte tema. Eu estou me lembrando desse fato porque, abro parênteses aqui, eu tive a graça de estar em Roma naquela ocasião desse sínodo, e participei até da missa de abertura desse sínodo sobre a Eucaristia. E Dom Luciano, no dia que ele foi fazer a intervenção dele, ele pediu que eu digitasse o texto da intervenção dele no sínodo. Então, eu digitei com muito prazer e guardei uma cópia para mim no meu computador, que eu tenho até hoje, dessa palavra dele, que é uma riqueza, sabe? Então, e lá Dom Luciano, eles aprofundou o quê? Quando nós passamos pelo sofrimento, quando nós passamos por uma provação, por uma doença, é a oportunidade que nós temos de viver e testemunhar a capacidade nossa de viver a comunhão com o sofrimento de Jesus, com a paixão de Jesus. Veja a profundidade. Então, a eficácia da Eucaristia, enquanto remédio que cura, ela cura também a minha dor, cura também meu sofrimento, porque a dor e o sofrimento pode me deixar míope, pode me impedir de enxergar o sentido da vida diante daquele problema que eu estou enfrentando. A Eucaristia alarga meus horizontes e me faz pensar que Jesus venceu o sofrimento. E tudo passa, só não passa o amor de Deus por nós, né? Então, a Eucaristia, nesse sentido, ela é remédio, ela é sacramento que cura e salva o meu sofrimento, mesmo quando eu não alcanço o milagre de uma cura externa de uma doença. Mas o poder primeiro da Eucaristia, a eficácia salvífica e curativa da Eucaristia está, primeiramente, de me fazer viver a comunhão com a paixão de Jesus. Então aqui cada um pode se perguntar, a minha vida eucarística tem me dado a graça para eu viver o sofrimento como oportunidade de comunhão com a paixão de Jesus? Ou no momento do sofrimento eu caio no desespero e aí eu tenho que buscar e exigir de Jesus, porque eu vou à missa todos os dias, que me cura daquela doença imediata? Ora, Jesus pode sim me curar externamente de uma doença. Perfeitamente. Agora, não sou eu que vou controlar essa graça salvífica ou essa graça do poder que tem Jesus de curar, dizendo, por exemplo, esta missa é para alcançar milagres. Esta missa é de cura e libertação, as outras não são?
Então nós temos que tomar muito cuidado para a gente não coisificar a Santa Missa de acordo com as nossas necessidades. Né? A Sagrada Congregação para o Culto Divino escreveu um livrinho somente sobre isso, para a gente evitar de chamar missas para isso, missa para aquilo, entendeu? Dar etiqueta para a missa. É a missa sertaneja, é a missa da família, é a missa da juventude, é a missa para alcançar milagre, é a missa de cura e libertação, e é a missa para tudo. Não, gente, a missa é uma só. A missa é o memorial da nova e eterna aliança. E por isso, a missa, ela tem o efeito medicinal de nos conceder a cura. Primeiramente, quando se trata do sofrimento, da doença, de me capacitar para viver a comunhão com a dimensão sacrificial da Eucaristia, que é a dimensão também da paixão de Jesus. O que vem depois disso, gente, é graça. A graça maior é essa. Depois que eu sou capaz de enxergar o sofrimento e de me associar à paixão de Jesus, eu posso alcançar, a partir daí, graças maiores. Até mesmo a graça também da cura externa de uma doença. Porque para Deus nada é impossível. Né? E eu só não posso, gente, ter eu como celebrante, mostrar para os fiéis, por exemplo, olha, gente, essa missa que eu vou celebrar em tal horário é para isso. Se não estou dando finalidade para a celebração, quase que dizendo que eu estou tendo a capacidade de controlar a ação salvífica de Jesus naquele horário, naquela missa, porque eu estou assim determinando. Isso é um perigo. Isso chama-se manipular Deus. E nós não podemos manipular Deus, não. Tá? Mas quando eu caio nisso, eu atraio, viu, gente? Eu atraio multidões. Né? Mas podemos trair a própria comunhão teológica, sacramental, que é o mistério da nossa salvação celebrado na Eucaristia.